de guerrearmos, de enfrentarmos essas potestades. Veja, porque as armas de nossa milícia é um exército, é uma tropa de guerra. Não são carnais, mas sim poderosos em Deus para a destruição das fortalezas. Fortalezas é um forte. Satanás tem um forte. E as potestades são demônios que ministram esses fortes. Você tem uma ideia? Eu vi, não sei aonde, tem umas capelas, tipo da igreja católica, bem alta aqui, onde é. Eu vi, passei na cidade, era bem alta. São José. Bem alta, não é? Bem alta, assim. Aquilo é um forte. E Satanás tem fortes assim, porque ele tem hostes espirituais da maldade. Se você ler Efésios capítulo 6, você vai ver lá, Efésios 6, 12, só para pegar essa referência e para mostrar para vocês que não é carnais. As nossas armas, elas têm que ser poderosas. A gente não enfrenta esses demônios com uma arma, com tecido, né? A gente tem que enfrentar a gente só vence essas hostes espirituais da maldade com oração, com a vida no altar, né? Com Cristo, porque elas são fortalezas. Veja Efésios 6, verso 12, que é uma referência desta escritura. Diz assim, porque não temos que lutar contra carne e sangue. Carne e sangue você vê, seu esposo, seu marido, você está olhando. Mas a questão é o espírito que está ali, nele ou nela. Às vezes você está ouvindo a voz dela ou a voz dele, mas não é a voz dele e a voz dela, é a voz dos fortes que está nessa mulher ou nesse homem, ou nessa criança, nesse pastor. Se você ler 1 Coríntios 11, você vai ver que Satanás se transfigura em anjo de luz, pregadores, ministros da justiça. 2 Coríntios 11. Você vai ver que Evangelho de João 6, 71, Jesus disse: eu não vos escolhi a vós, e um de vós é um diabo. Ele estava falando de Judas, e era um apóstolo. Então você tem que discernir quem é que está te falando. Você está ouvindo um pregador, você acha que é Deus, e é o demônio que está ali. Você tem que examinar a Bíblia. A vida dele tem que estar de acordo com a Bíblia, senão não é Deus. Você está vendo carne e sangue, mas você tem que olhar, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, é o forte. Existem demônios que eles formam esses principados. Depois, contra as potestades, já são outro forte. E contra os príncipes das trevas deste século, um outro forte. Satanás tem demônios especiais. Lembre-se que foi a terça parte dos anjos. Se você for na quinta trombeta, você vai ver que são 200 milhões, que é a terça parte dos anjos que foram expulsos do céu. Então, em cada luta que você tem, irmão, existe um forte de Satanás aí para te derrubar. Mas Deus tem um forte de anjos também. O anjo do Senhor acampa o seu derredor para guardar a sua entrada e a sua saída. Então, se você enfrenta todas essas lutas, mas você está firme em Cristo, então você é vitorioso. Mas